1 Samuel, capítulo 3, versículo 15 em diante. Obrigado. Os irmãos encontraram? Somente me acompanhem. Versículo 15. Samuel permaneceu deitado até pela manhã e abriu as portas da casa do Senhor. E Samuel temeu apresentar a visão a Eli. Então Eli chamou a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu: Eis-me aqui. E ele disse: Que coisa é que o Senhor te disse? Rogo-te que não me ocultes a mim. Que Deus assim te faça. E ainda mais, se ocultares de mim qualquer coisa de todas as coisas que ele te disse. E Samuel lhe contou todos os detalhes, e dele não lhe ocultou nada. E ele disse: O Senhor que ele faça o que lhe parecer bem. E Samuel cresceu, e o Senhor estava com ele, e não permitiu que nenhuma das suas palavras caísse por terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, soube que Samuel fora estabelecido para ser profeta do Senhor. E o Senhor apareceu novamente em Siló, pois o Senhor se revelou a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Amém? Se assente, fica à vontade. Meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Retornar a essa casa, retornar a esse recinto de adoração a Deus. E é muito bom estar aqui com os irmãos. Gosto desse lugar porque o povo é crente, gente. O povo crente é esse povo daqui da Santa Maria. Louvo a Deus pela... Minha mãe não pôde vir, né? Mamãe está em casa. Em casa não, está na Santa Ceia, na igreja. Então ela não pôde me acompanhar essa noite. Então trago saudações de mamãe aqui para vocês. Trago o abraço do meu pastor também para vocês. Que Deus abençoe vocês. E quero agradecer aqui o Fernando, Vanusa, cadê a Vanusa? Tá aí. Vanusa, Deus abençoe. Isso é um casal abençoado na minha vida, gente. Pense num casal abençoado na minha vida. Pastorzão, Deus abençoe o senhor. Prazer conhecer esse casal abençoado. Pastor Joab. Pastor Joab já foi meu pastor. Era nenenzinho, rapaz. Aí foi meu pastor. Então... Faço-me acompanhado do meu amigo Jael. Que Deus abençoe o pastor também. Gente, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração essa noite. Eu não prego que nem esses homens de Deus aqui, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quero que você me dê um minuto da sua atenção, para me poder introduzir a mensagem que eu tenho, que Deus colocou no meu coração essa madrugada. E eu devolvo o microfone a quem tem direito, que é o pastor dessa igreja. Amém? Então vamos lá. Capítulo 3 do livro de 1 Samuel. Você já ouviu, você já leu e você sabe o que aconteceu aqui. É interessante o que está acontecendo no capítulo 3. Capítulo 3 está acontecendo uma coisa devastadora aqui dentro. Capítulo 3, o povo está vivendo um período de crise espiritual muito grande, que é no capítulo 3. No capítulo 3, esse povo não sabe o que é culto, esse povo não sabe mais o que é adoração a Deus, esse povo não sabe o que é manifestação de Deus, esse povo não sabe mais o que é presença de Deus.
esse povo deixou o culto de lado. Esse povo deixou a adoração a Deus de lado. Esse povo deixou de se reservar para Deus. Então Israel está vivendo um período muito caótico aqui, que é no capítulo 3. E esse cenário é um cenário muito favorável para Deus se manifestar. E quando Deus vai se manifestar, Deus se manifesta para um menino. E esse menino é chamado por Samuel. Só que, pelo fato de Israel estar vivendo isso, no capítulo 3, esse povo deixando o culto de lado, a adoração de lado, a presença de Deus de lado, esse povo não sabe mais o que é palavra. Esse povo não sabe mais o que é manifestação e a glória de Deus. Dentro desse contexto, Israel deixa Deus, deixa a presença de Deus de lado. Então, pelo fato de isso acontecer, que Israel deixou o culto de lado, deixou a adoração de lado, eles estão dizendo da seguinte forma: de nada valeu da gente sair do cenário do Egito. De nada valeu para eles sair do cenário do Egito. Então eles estão deixando o culto de lado. Então Deus quer trazer à memória desse povo o que é culto. Deus quer trazer à memória para esse povo o que é adoração a Deus. Deus quer trazer à memória para esse povo o que é avivamento através da palavra. Deus quer trazer à memória do povo o que é manifestação de Deus dentro do cenário de crise. Então, pelo fato de Israel deixar a presença de Deus de lado, e eles deixarem Deus de lado e deixarem o culto, Deus resolve tirar o povo do Egito. Tira o povo do Egito, e quando tira o povo do Egito é por causa de um clamor. Eles clamam, Deus responde, Deus tira eles, Deus leva ele para um cenário de deserto. Esse cenário de deserto é onde Deus coloca eles, é onde eles vão aprender o que é culto, é onde eles vão aprender o que é adoração, é onde que eles vão aprender aonde que está a manifestação de Deus. No cenário do deserto, Deus se revela para eles. Só que pelo fato de Deus se revelar para esse povo não está satisfeito ainda. Eles olham para o pastor Moisés e dizem: Moisés, você trouxe a gente para morrer aqui no cenário do deserto. Só que mal sabia esse povo que todo cenário de deserto, Deus sempre está cuidando deles. Esse cenário de deserto, Deus está cuidando do povo. Então, pelo fato do povo falar isso para Moisés, Moisés está diante do Mar Vermelho. Então, a palavra de Deus para Moisés é: toque no mar e o mar vai se abrir. De fato é que o mar se abriu. Esse povo está vendo a manifestação de Deus se revelando na vida de Moisés. Não é o cajado que deu poder para Moisés abrir, não. É a palavra que foi liberada da parte de Deus, que mandou tocar no mar, e assim o mar se abriu. Então o povo passa. Gente, o povo está passando e está vendo as ondas em cima. É líquido. O povo vê com seus olhos a manifestação de Deus. Só que tudo aí, quando isso acontece, o povo ainda não está satisfeito. Eles passam, eles até louvam do outro lado, eles até adoram do outro lado, mas pelo fato desse momento de adoração, eles vão se esquecer do que é culto, eles vão se esquecer do que é manifestação de Deus. Então Deus se revela para eles, e pelo fato de Deus se revelar para eles, eles estão olhando para esse cenário, eles estão dizendo: de nada vale isso, para mim isso aqui não é o suficiente. Parece que eles queriam ver algo a mais da parte de Deus. Então Deus cuida desse povo. Esse povo não compra roupa, esse povo não compra calçado, esse povo não tem preocupação com isso, porque na medida que eles cresciam, a roupa deles crescia. Isso era o cuidado de Deus com eles.
Só que dentro desse contexto, Deus sempre cuidando do seu povo. No cenário do deserto, o povo ainda não está satisfeito. O povo começa a murmurar. Só que Deus levanta esse homem chamado Moisés. Chama Moisés. E quando chama Moisés, Moisés vai para um cenário do monte. É o Monte Sinai. É onde Deus vai manifestar a glória de Deus sobre a vida desse homem. Esse homem vê Deus face a face. Ele recebe os 10 mandamentos. Quando ele está descendo, o povo está aqui embaixo, sendo liderado por Arão. E pelo fato do povo sendo liderado por Arão, Arão dá um deslize aí. Ele faz um bezerro de ouro. Agora eles estão cultuando o Deus estranho. Só que Deus está olhando para esse cenário e está dizendo, Samuel, e está olhando para Moisés e está dizendo, Moisés desce. Moisés desceu. E quando Moisés desce, Moisés quebra a tábua da lei. Ele quebra aquele bezerro de ouro, porque eles estão cultuando deuses estranhos. Então, pelo fato disso acontecer, Israel está vivendo isso. Uma outra hora Deus se revela, outra hora eles cultuam, outra hora eles têm manifestação de Deus. Mas isso não é o suficiente para eles. Eles deixam o culto de lado, eles deixam a presença de lado. Moisés vem irado e Moisés quebra tudo. E pelo fato de isso acontecer, Deus está olhando para esse cenário, está dizendo para Moisés, Moisés, eu vou matar esse povo. E pelo fato de eu matar esse povo, eu vou levantar um povo novo, segundo a sua geração. Só que dentro desse contexto, Moisés olha para Deus e diz, Deus, eu prefiro que o Senhor mate a mim, mas não mata a igreja. Eu prefiro que o Senhor mate a mim, mas não mata a igreja. Pelo fato disso acontecer, dentro desse contexto, o povo está olhando e está dizendo, não tem mais manifestação de Deus, não tem mais poder de Deus. Por quê? É muito simples. O povo se esqueceu o que é isso. O povo se esqueceu do que é culto. Irmãos, culto não é uma performance de 2 horas que a gente vem para cá, a gente senta, a gente ouve palavra, a gente recebe de Deus e a gente volta para casa. Esse cenário aqui, irmão, é um cenário profético. Por quê, irmão Edson? Esse cenário profético aqui, enquanto está acontecendo o culto aqui, Deus está cuidando da tua casa. Enquanto está acontecendo o culto aqui, Deus está manifestando a palavra dele dentro da tua casa. Enquanto o culto está manifestando aqui, Deus está cuidando do teu marido, Deus está cuidando do teu filho, Deus está cuidando de você. Então isso é culto, irmão. Isso é culto. Culto a gente cultua em casa, cultua no trabalho, cultua na rua. Quando nós chegamos aqui, a gente só refletimos aquilo que nós somos lá fora. E quando chega aqui dentro, glória a Deus contagia o irmão. O aleluia contagia o irmão. A língua estranha contagia o irmão. Porque, irmão Edson, esse cenário aqui é cenário profético para Deus se manifestar. E quando Deus revela o seu poder para o seu povo, Deus está dizendo, eu só preciso de um para revolucionar o culto e dizer, eis-me aqui, Deus, faz a tua vontade. É isso, é isso. Deus sempre quis trazer a memória do povo que é culto. O povo não sabe o que é isso. O povo deixa o culto de lado novamente. Eles veem a manifestação de Deus. Eles veem o poder de Deus. Eles veem a graça de Deus com eles. Ele viu que Deus tirou esse povo com mão forte. Então não é ninguém que está contando história para eles. Não, eles estão vivendo isso. Eles estão vivendo isso. Então o povo se esquece o que é poder de Deus, o que é manifestação de Deus. Passa-se o tempo, Moisés morre, levando um líder, se chama Josué. Capítulo 1, Josué ainda não é um homem que o povo elegeu, não.
nem capítulo 1, nem capítulo 2, nem capítulo 3. No capítulo 4, é quando ele atravessa o Jordão. É aí que o povo reconhece o ministério de Josué. O povo se esquece o que é culto. Eles adentraram a terra prometida, que Deus prometeu. Lá dentro eles têm tudo de bom e do melhor. Só que o povo se esquece o que é culto novamente. Passa-se os anos. E pelo fato de passar-se os anos, aparece um sacerdote em Israel chamado por Eli. Eli é um camarada que Deus levantou. Até começou bem, se você for ler a história judaica do povo, desses sacerdotes. Até começou bem. Mas pelo fato de começar bem, ele não ensinou os seus filhos como ser um sacerdote. Então isso é o maior perigo. Está aqui. É o perigo de um líder que está olhando para os seus filhos e não ensina os seus filhos a ser um sacerdote. Ele tem até exemplo, mas não tem argumentos para poder passar para os seus filhos. Isso é o maior perigo. E pelo fato disso acontecer, esses homens tomam posse do templo. E quando eles tomam posse do templo, eles estão olhando para o cenário de Israel, está dizendo: a gente vai liderar do nosso jeito. A gente vai liderar do nosso jeito aqui. Eles começam do jeito deles. Deus dá corda. Eles começam indo. Só que dentro desse contexto, tem uma mulher chorando na ponta do altar. E essa mulher se chama Ana. Ela está chorando por um menino. Só que enquanto ela chora por um menino, no coração de Deus já estava escrito: um profeta, um sacerdote e um juiz. Enquanto Ana estava chorando, enquanto o povo estava sendo liderado por esses homens, Deus dos altos céus estava com nojo da casa de Israel, porque o pecado dominou aquele lugar. Então esses homens, eu vou te assustar mais um pouco aqui. Esses homens, se você for ler o texto, esses homens pegavam moças, crianças, na porta do templo e se prostituíam dentro do templo. Ou seja, é gente de dentro, com gente de dentro, sendo encoberto por gente de dentro. Quem que está encobertando o erro dos filhos de Eli? O seu próprio pai. O seu pai está vendo, mas não toma atitude de sacerdote. O seu pai está vendo o que está acontecendo com Israel, mas não toma posse de sacerdote. Ele está vendo o que está acontecendo com o cenário de Israel, mas não toma postura de sacerdote. Por quê, irmão Edson? Porque Deus já queria matar esse povo, esses dois filhos de Ofni e Finéias. Esse povo lidera, esse povo está pecando. Irmãos, e pior não é nem esses sacerdotes, não. Diz a Bíblia que pior ainda era o povo que ia nas ondas dos sacerdotes, porque diz a Bíblia: conforme esses sacerdotes iam, o povo de Israel também iam. Então a crise adentra dentro desse lugar. A crise toma de conta desse lugar. A crise espiritual entrou dentro. Então o povo está olhando e está dizendo: a gente não sabe mais o que é culto. A gente não sabe o que é manifestação de Deus. Porque esses sacerdotes não têm postura e não têm perfil de sacerdote. Eles não pegam a palavra e tragam para a gente e eles lerem e trazer algo da parte de Deus. Eles não têm essa atitude. Enquanto eles estão tomando outras atitudes, o céu está olhando para alguém que estava em lágrimas, chorando por um menino, e Deus já estava dizendo para um homem chamado Eli: Eli, eu vou levantar um menino segundo o meu coração, que é sacerdote. Vem um profeta, confronta o sacerdote Eli. Eu gosto disso, porque esse profeta, ele não tem nome. Esse profeta é um anônimo,
Mas é melhor ser um anônimo que tem intimidade com o Senhor do que sacerdotes que profanam o altar. Então, dentro desse contexto, o povo está olhando, está dizendo: a gente não vê manifestação de Deus, a gente não vê poder de Deus. A arca está lá dentro dos santos, mas cadê Deus? Cadê a presença de Deus? Dentro da arca, irmãos, tem as tábuas dos 10 mandamentos. Dentro da arca tem um pote de maná. Dentro da arca tem a vara de Arão que floresceu. Por dentro da arca, ela é coberta de ouro por dentro e coberta de ouro por fora. Por fora da arca tem os 7 candelabros que representam os 7 Espíritos de Deus. Dentro da arca também, perto da arca, tem os querubins que estão olhando para baixo, apontando um para as asas do outro, representando a presença de Deus. Só que a manifestação de Deus não vem, irmãos. Deus não desce, Deus não fala, Deus não brada na casa, Deus não fala com ninguém. Não se levanta um sacerdote para se tomar postura de sacerdote e Deus se manifestar. Não tem mais sacrifício, não tem presença de Deus. Então Deus está olhando para esse contexto, está olhando. O povo se esqueceu o que é culto, o povo se esqueceu o que é avivamento, o povo se esqueceu o que é minha manifestação. Samuel nasce, e quando Samuel nasce, a tradição judaica vai dizer, com 4 anos de idade ele vai para a porta do templo. Então é um menino que foi gerado na ponta do altar. E quem é gerado na ponta do altar, e quem é gerado por lágrimas, ele não se mistura. E pelo fato de isso acontecer, Deus está olhando para esse cenário, e para esse menino, vai colocar ele no meio dos corrompidos. E no meio dos corrompidos é onde Samuel vai se destacar, é onde Samuel vai dizer, é onde Samuel vai tomar postura de sacerdote. Mas, irmão Edson, ele só tem 4 anos de idade. E quem disse que Deus escolhe com idade? Não. Deus já escolhe desde o ventre, desde o ventre. Então, dentro desse contexto, Samuel está lá dentro. E Samuel está vendo o que está acontecendo. Não se levanta um profeta para dizer para Samuel: Samuel, assim diz o Senhor, assim está acontecendo. Não. Samuel está dentro do templo e Samuel está vendo o que está acontecendo. Samuel até se assusta porque é uma criança. Ele nunca viu isso parecido. Então Samuel está dentro. Mas eu gosto disso porque ele é gerado com lágrimas. Só que dentro desse contexto, o povo se esquece o que é culto. O povo se esqueceu o que é manifestação de Deus. Dentro desse contexto, a Bíblia vai relatar que no capítulo 3, era raríssima a palavra do Senhor. As visões também não eram frequentes. Dentro desse texto, a Bíblia vai dizer que Deus chama o menino por 3 vezes. Ele corre até Eli a primeira vez, ele diz: o Senhor me chamou. Não, Samuel não te chama. Ele volta a se deitar. E quando ele volta a se deitar, diz a Bíblia que Deus chama o menino novamente. Ele corre até Eli, ele diz: o Senhor me chamou. Não te chamei. Ele volta a se deitar novamente pela 3ª vez, a voz chama o menino. E quando ele corre até Eli, ele diz: o Senhor me chamou. Aí Eli entende, ele está dizendo: Samuel, eu conheço essa voz, eu sei de quem é essa voz. Por quê? Ele sabe que é Deus que está falando com o menino. Aí ele olha para Samuel e diz: Samuel, quando você ouvir a voz novamente, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E isso mexeu comigo, irmão, porque eu fui para dentro do meu quarto e eu perguntei para Deus: Deus, por que Eli disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve? Aí o Espírito Santo ministrou no meu coração e disse: Edson, todas as vezes que Eli se apresentava diante dos santos, ele dizia: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Agora essa frase não pertence mais a Eli, essa frase vai pertencer ao menino Samuel. É por isso que quando a voz chama o menino novamente, ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Deus já escolheu Samuel ali naquele exato momento. O Senhor revela o que está acontecendo para Samuel.
Só que quando ele acorda pela manhã, Eli vai até ele e diz: Samuel, conta o que o Senhor te disse. Aí diz a Bíblia, ele olha para Eli, ele não esconde nada de Eli, mas o texto que a gente leu no capítulo 3, no versículo 18, Samuel vai olhar para ele e vai dizer: Eli, eu vou te falar somente uma frase: o Senhor é. Só isso é o suficiente. O Senhor é. O que Samuel estava dizendo com essa palavra? O Senhor é. Ele está dizendo: Eli, o Senhor está vendo o que está acontecendo dentro do templo. O Senhor é. Então ele está olhando para Eli e está dizendo: Eli, Deus sabe do pecado do povo, mas o Senhor é justiça, o Senhor é fogo consumidor, o Senhor é. Então Deus já estava escolhendo Samuel. Então, dentro desse contexto, Deus vai olhar para esse menino. Diz a Bíblia, quando a voz chama o menino, eu gosto disso, pastor Joabe, e gosto disso, pastores, porque Deus não desce na arca, Deus não desce na lâmpada, não. Deus olha para esse contexto e para essa manifestação. Deus não desceu na arca, eu te provo que não. Deus não desce na arca porque, irmão Edson, é muito simples. Pelo fato do pecado do povo chegar na narina de Deus, Deus não desce na arca. Mas a voz de Deus está onde, irmão Edson? A voz de Deus ainda está dentro de casa. Deus nunca dependeu de arca para se revelar para alguém. É por isso que o final do texto diz: e o Senhor se revelava a Samuel na sua palavra. Deus nunca dependeu de arca, Deus nunca dependeu de sacrifício, Deus nunca dependeu disso. Ele dependeu de quem, irmão? É somente de um adorador que se levanta e diz: Deus, eis-me aqui no culto, para poder mudar o cenário do culto. Cenário, irmão. Então Deus está olhando, Ele vai mudar esse cenário de culto. Ofni e Finéias vão para a guerra. Eles levam a presença de Deus, eles levam a arca de Deus. Diz historiadores que quando eles estão trazendo a arca, a Bíblia relata que eles vêm com muito barulho. Diz historiadores que quando eles estão vindo com muito barulho, a terra estremecia, a terra tremia. Mas, irmãos, cá para nós, do que adianta ter tanto barulho, sendo que a presença de Deus já foi embora há muito tempo? Não adianta ter barulho. Não. A presença de Deus já foi embora há muito tempo. Eles vêm com barulho, mas não tem nada de presença. Eles até sentiram medo. Não foi por causa do exército, foi por causa da arca que estava vindo, que representava a presença de Deus. Então os filisteus estão olhando: rapaz, eu conheço o Deus de Israel. Eles até tremem de medo, mas se levanta um das fileiras desses homens. Eles dizem: varões filisteus, nós vamos para a guerra e nós vamos ganhar a guerra. Eles lutam. Ofni e Finéias morrem, assim como o Senhor disse que ia matar esses dois sacerdotes. A arca foi levada, e quando a arca foi levada, alguém das fileiras de Benjamim corre até Siló dizendo: a arca da aliança foi levada, e Ofni e Finéias foram mortos. A arca da aliança foi levada, e Ofni e Finéias foram mortos. A mulher de Finéias, olhando isso, estava grávida. Ela dá à luz um menino, e ela coloca o nome do menino de Icabô, e o significado do nome desse menino é: foi-se a glória de Deus. Parece que ela estava dizendo: foi-se a glória de Deus. Era como se ela estivesse dizendo: alguém venceu Deus. Não tem mais presença, não tem mais manifestação de Deus. Mas diz o final do texto, está escrito: e Deus se revelava a Samuel
na sua palavra. E Samuel crescia em conhecimento e graça do Senhor, enquanto a presença de Deus estava distante de Jerusalém e de Siló. Deus estava se revelando para um menino lá dentro do cenário de Siló, dizendo: eu só preciso de um para revolucionar o culto, e esse um é Samuel. É por isso que Samuel se destaca no meio deles. Aí Samuel se levanta e vem dizendo: o Senhor habita ainda em Siló, ainda tem presença de Deus. Prova para mim, Samuel, aqui ainda tem palavra, aqui ainda tem avivamento. Irmãos, nós clamamos por uma onda de avivamento, mas antes da onda de avivamento acontecer, tem que acontecer uma onda de oração. Antes da onda de oração, tem que ter a onda de aquebrantamento, e antes da onda de aquebrantamento, aí sim vem o avivamento. Mas nós, essa noite, Deus está dizendo: aqui tem presença de Deus porque tem palavra. Ainda tem presença de Deus porque tem palavra. Sinto a graça de Deus nesse lugar. Presença. Deus se revela para Samuel. Deus traga o avivamento para esse povo. E avivamento, irmão, só começa com base de oração. E nós temos deixado isso de lado. Oração. Eu lembro-me que o pastor Josinaldo foi o meu pastor. Eu lembro quando ele dizia: Edson, vamos comigo para a oração. Eu ia. Mas só que quando eu chegava lá, eu com 10 anos de idade olhava o meu pastor orando, eu não conseguia acompanhar ele. Ele orava 1, 2, 3 horas de oração, e eu ficava ouvindo as palavras daquele homem. Ele orava tanto, mas eu não sabia que Deus estava me forjando para um momento de oração, me ensinando o que era a oração. Então, irmãos, a gente tem que valorizar isso aqui: oração, oração e palavra. Palavra, oração. Quando tem oração, tem palavra. E quando tem palavra, tem oração. E eu acredito muito no poder da oração, porque a oração ainda tem poder. A oração tem poder de mudar a vida de alguém. A oração tem poder de repreender os demônios. A oração tem poder de dizer ao monte: se saia daqui, se lança no mar. Isso é oração, irmão. E a gente tem que voltar à essência da oração novamente. E que tipo de oração é essa, irmão? É dizer: eu não sei orar. Orar, irmão, é dizer para Deus: Deus, eis-me aqui. Eu sou falho, eu sou pecador, mas me dá mais uma chance. Ninguém é perfeito, irmão. Todos nós somos pecadores. Mas quando nós se relacionamos na oração, Deus vai limpando o nosso interior, e Ele vai limpando por dentro. E quando Ele vai limpando por dentro, Ele vem dizendo: agora sim eu vou trazer uma onda de avivamento sobre a tua vida. Enquanto a oração está fluindo do lado de dentro, a palavra também está fluindo do lado de dentro. Ele está dizendo: o Senhor ainda é avivamento, o Senhor ainda é palavra, o Senhor ainda é renovo, o Senhor ainda é fortaleza, o Senhor ainda é amor, o Senhor ainda é torre forte. O Senhor é. O Senhor é. O Senhor é. E eu encerro. Então a gente tem que valorizar oração, palavra, relacionamento com Ele. Principalmente o relacionamento. Sabe qual é o nosso maior defeito? O nosso maior defeito é sair de nossas casas, olhar para um culto como esse e dizer: o culto não foi bom. Para você,
Mas para alguém que vem cultuar mesmo Deus, já sai daqui, o culto foi maravilhoso. O culto foi uma bênção. Porque, irmão Edson, tem palavra, tem oração, tem palavra, tem oração. Quando você sai disposto a adorar a Deus nesse culto, irmão, você entra aqui triste e sai alegre. Você entra aqui caído e sai daqui erguido. Você entra aqui fraco e sai fortalecido. Isso temos que valorizar o culto. Os pregadores vão entender o que eu vou falar aqui. Irmão, é triste o que estamos vivendo no mundo brasileiro e principalmente no mundo dos pregadores. Irmãos, eu tenho 23 anos de idade. Eu sou um menino ainda. Agora que eu fiz 6 anos de ministério, esses homens que estão aqui já têm a caminhada mais longa que a minha. Então a gente tem que aprender com a geração passada, que é o legado passado. O legado que é estabelecido aqui atrás, ele vai ser repassado para a gente. Mas esse legado, quando é passado para a gente, essa onda de pregadores que tem vindo, até tomam posse do legado lá de trás. Porque lá atrás, eles vieram sangrando. Lá atrás, eles vieram enfrentando as batalhas. Mas quando chegamos aqui, e quando nós tomamos posse desse legado, a gente até continua indo bem. Mas depois a gente deixa o legado para trás, que foi passado para a gente. Das vezes a gente pegar esse legado e valorizarmos e guardarmos para a nossa vida e dizer: os nossos pais na fé lá atrás sofreram, sangraram para passar o legado para a gente. A gente tem que tomar posse desse legado e dizer: mesmo sangrando, mesmo doendo, eu vou continuar servindo esse Deus. Mesmo passando por provas, eu vou continuar servindo esse Deus. Mesmo passando por desertos e tempestade, eu vou continuar servindo esse Deus. Por quê, irmão Edson? Porque o legado foi passado para a gente e a gente tem que valorizar esse legado que foi passado. Valorizar o legado. Valorize o legado, valorize o culto, valorize a presença de Deus. Esses dias eu pregando sobre arrebatamento, foi uma coisa que me chocou muito. E quando nós pregamos sobre arrebatamento, parece que o povo não vem junto com a gente. Por quê? É muito simples. É uma frase chiclete para eles: Jesus está voltando. Se tornou uma frase comum no meio do nosso povo, que dizer que Jesus está voltando. Parece que eles estão que nem o cenário de Israel. Se esqueceram da volta de Jesus. Os nossos corações não ardem como antigamente, quando nós pregávamos e quando nós ouvíamos um sermão sobre a volta de Jesus. O nosso coração estremecia, as nossas pernas tremiam. Por quê? Porque estava falando da volta de Jesus. A gente tem que valorizar isso, irmão. A volta de Jesus pode ser aqui agora, pode ser quando você sair desse culto, pode ser de madrugada, pode ser quando você estiver indo para o seu trabalho, mas a qualquer momento Jesus vai voltar e os nossos corações têm que clamar novamente dizendo: Maranata, 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 hora vem Senhor Jesus. A gente tem que restaurar isso. Então o Senhor é arrebatamento, Ele é avivamento. Então a gente tem que valorizar isso. Palavra, oração, oração, palavra. É por isso que a gente não vê mais milagre dentro das nossas igrejas.
não vê paralítico andar, não vê cego ver, não vê mudo falar. Por quê? Porque a gente limita o poder de Deus. A gente tem tanto poder em nossas mãos, porque o próprio Jesus disse: vocês farão obras maiores que as minhas. E por que que a gente tem tanto poder na mão e a gente não usa? Por quê? Porque a gente limita o poder de Deus. A gente sabe que Deus pode fazer, mas a gente limita esse poder. Fica de pé. Eu termino aqui.